a gente tem que nos faz gostar de alguém. Boa noite, ouvintes da programação católica da Fundação Terceiro Milênio. Mais uma noite estamos aqui junto com você nesta terça-feira, dia 11 de novembro do ano de 2003. E hoje, eu, o Gilmar, estou aqui para fazer o programa Face de Cristo. E hoje de uma forma muito especial, estou muito feliz hoje, porque vou ter a oportunidade de levar para você a face de Cristo, que está sendo sempre passada para você aqui através das ondas da Rádio Clube, da Fundação Terceiro Milênio, através de uma pessoa que vocês conhecem muito bem, pelo menos pela voz. Todos os dias vocês estão ouvindo aqui no nosso programa, na nossa programação católica, que é a Osair Dias Sanabria. Então o programa Face de Cristo hoje entrevista a Osair, que é a diretora artística de produção da Fundação Terceiro Milênio. Então para mim é motivo de muita alegria, porque a Osair é uma grande parceira aqui da Fundação, uma pessoa que tem se dedicado muito a esta obra. E eu já começo aqui pedindo primeiro para a Osair dar o seu boa noite aí os cumprimentos, Osair, aos nossos ouvintes. Boa noite, Gilmar, tudo bem? A paz de Jesus. E boa noite você ouvinte, onde quer que você esteja, com seu radinho ligado aqui na Clube. E é uma alegria muito grande poder estar nesse programa, não perguntando, né? E sim respondendo. Exatamente. E eu começo até te fazendo essa pergunta, Zé, como é que é estar aí do outro lado, sabendo que eu vou te entrevistar aqui, eu vou caminhar pelas águas mais profundas aí da Osair, hein? Bom, primeiro que é uma responsabilidade muito grande e eu sempre procuro, sempre ser muito realista, muito verdadeira naquilo, tudo que tenho que fazer e tudo que tenho que falar. Então, eu estou à sua disposição para qualquer pergunta. Mas eu estou me sentindo bem, apesar de um pouco de medo. Eu prefiro sempre estar no seu lugar. É verdade. Você já tem o costume de estar desse lado aqui, né? E falar da gente, dá a impressão assim que quando a gente é acostumado mais servir, quando eu me propus a fazer isso, dá a impressão, foi muito difícil para mim fazer essa proposta para você, porque dá a impressão até que a gente está querendo se mostrar ou se aparecer, e não é bem isso, a proposta é outra. Pode ter certeza que quem chegar no final desse programa vai perceber que a proposta é outra. Pois é, você pode ter certeza que tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje, nesse programa, é aquilo que o nosso ouvinte está querendo saber um pouco mais sobre Osair, né? E eu vou começar de trás para frente o programa, Osair. Face de Cristo. Você acha fácil ser a face de Cristo para as pessoas, como eu disse aqui no começo do programa? Se é fácil ser a face de Cristo? Sim. Não é tão simples, mas eu sempre costumo dizer para você que colocar Deus em primeiro lugar, né? É o mandamento dele. É ele que deixou. E depois colocar o próximo, porque ele mesmo pede amar ao próximo como a ti mesmo. Ninguém nunca expressou, acho que ninguém vai expressar mais o amor de Jesus do que o próprio Jesus dando a vida, né? Então, expressar a face de Cristo é dar a vida pelo outro. Então, a gente tenta, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, a gente tenta dar um pouco da nossa vida para o irmão. Então, é um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que depende muito de mim, há momentos que também não depende de mim, depende de outras pessoas. E a forma com que elas nos enxergam também, né? Também. De repente você faz o máximo, mas ainda não é o suficiente. Aquilo que a pessoa... Exato. Mas, Osair, vamos começar então, para você ser essa pessoa que tem procurado ser uma luz, né, na vida das pessoas. É lógico que você teve uma história para contar, né? Tem uma história para contar para os nossos ouvintes, a pessoa que ouve você todo dia, e gostaria de saber um pouquinho mais sobre você. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da tua infância, né? Como a Osair, como é que ela nasceu, onde ela nasceu, e como é que foi aquela infância, os primeiros 10 anos aí da Osair. Dá para resumir para a gente, para o pessoal que está em casa, para ter uma ideia de como é que nasceu essa menina? Bom, eu nem pensei que você ia fazer essa pergunta, né? Mas é o seguinte, você sempre fala que... Por que eu gosto tanto da Fundação, por que eu gosto tanto da rádio? E esse dia eu acho que eu contei para vocês, meus pais, eles se casaram em
em junho, dia 5 de junho, quando foi depois de 9 meses, dia 10 de março, eu nasci. Foram apenas 9 meses e 5 dias eu nasci. E é interessante porque o meu avô, ele era fazendeiro, né? Tinha uma fazenda, os filhos moravam todos lá. E o meio de comunicação único que existia naquela época era o rádio mesmo. Então quando eu nasci, para avisar os meus avós que eu nasci, foi dito num programa, até hoje ele existe, até hoje o locutor ainda faz o programa, que é na Rádio Educação Rural, o famoso Juca Ganso, que é a Hora do Fazendeiro, é um programa que todo mundo se comunica através dele ainda hoje, nas fazendas, e disse que tinha nascido uma linda menina, que pesava mais de 4 quilos, e avisava na Fazenda Santa Maria, para os meus avós, para o meu pai. E, então, aí, a partir desse dia, eu fui crescendo e acompanhando o rádio, a música, e sempre eu ganhava presente para cantar para as pessoas as músicas. Eu decorava com muita facilidade as músicas sertanejas, e naquelas festas que tinha na fazenda, as pessoas pediam para mim cantar, e eu gostava muito de cantar. Então, sempre eu acompanhei o rádio. Você já foi notícia do dia que nasceu pelo rádio? Pelo rádio, já quer dizer que é muito interessante isso, né? E depois continuou já cantando? Cantando. E é interessante. No rádio ou nos microfones? No rádio? Não. Cantando mesmo na fazenda, ali onde as pessoas. A gente foi criado, né? E as pessoas que nos rodeavam, porque havia muitas fazendas. Então, de vez em quando, os fazendeiros se reuniam com as famílias. Então, a família do vovô é muito grande, são 10 irmãos, 10 filhos, né? E aí junta noras, os netos e aquele povo todo, que eles eram muita gente naquelas festas. Então, eu gostava de cantar, porque pediam para mim cantar e eu gostava de cantar. E depois também tinha uma pessoa que morava em Campo Grande, eu sou do Inhanduí, né, na fazenda ali, e ele era paralítico. E nunca ele deixou passar o meu aniversário, dia 10 de março, 6 horas da manhã. Eu me lembro que era lembrado por ele, já é falecido, o Vicente, o Osair, só que naquela época era Félix Dias, né, porque eu não era casada. Félix Dias está fazendo aniversário hoje e a gente cumprimenta, um abraço. Então, era todos os anos. A última vez que ele fez isso foi quando eu ia me casar. Não era mais a Osair fazendo aniversário, mas em seguida era o casamento. Então, ele disse, hoje a Osair Félix Dias vai se casar, e nós cumprimentamos ela aqui em Campo Grande, e eu morando ali no Inhanduí, na Fazenda Santa Maria, né? Fala um pouco dos seus pais, Osair. Meus pais são pessoas bastante rígidas, sempre foram muito rígidos, nunca foram frequentadores da igreja, muito pouco, mas, na verdade, a educação toda vem deles, porque é minha mãe que me ensinou a ler, né? Minha mãe que me ensinou a ler. Meu pai, ele não sabe ler, mas não é porque ele não sabe ler, ele é um homem extremamente inteligente. A matemática, principalmente, ele pode, com a maior tranquilidade, ninguém vai, com certeza, passar ele para trás, porque ele sabe quando a conta está errada. E eu não sei o que acontece, que também numa cidade igual Dourados, ele caminha com tranquilidade, sem saber ler. Então, tem hora que eu penso que ele sabe ler, sim. Porque como é que alguém vai andar na cidade sem saber ler, né? Mas meu pai sempre plantou, e planta até hoje. Hoje ele planta língua latina, mas sempre plantou. E o que eu fazia quando era criança? Você perguntou quando eu era criança? Ajudava a carpir o arroz, né? Na época não tinha colhedeira, o arroz era cortado com gancho, né? Ou arrancar o feijão. E também eu tinha uma das coisas que eu falo que me ajudou muito a ser perseverante hoje, é que meu pai tem vezes que fazia 200 rapaduras por dia. E eu tinha que tocar o cavalo para ele. Eu não sei quantas voltas eu tinha que dar. Muitas voltas. E incrível que eu era filha mulher, mas eu era mais velha, então a tarefa sobrava para mim. Eu não sei quantas voltas eu dava por dia, e eu tenho certeza que isso me ensinou a ser perseverante. Tocar o cavalo para a mulher. Não ficava tonta, não, Zé? Tanto dá volta. Ficava. E era muito cedo, era de madrugada, muito de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas. Tocando engenho ali, né? Engenho, porque não tinha o motor na época, era o cavalo, né? Então, era isso foi muito interessante. Com certeza, isso é uma das coisas que me ajudou a ser perseverante, porque você tem que ser perseverante naquela hora, porque tá só você e o seu pai. E precisa fazer aquilo, não tem outra pessoa para ajudar, tem que ser você e você, então você tem que fazer aquilo. Então me ajudou a ser perseverante, com certeza. Você falou que é a mais velha, né, Zé? Sou a mais velha. E depois, os irmãos, como é que foi que vieram? Como foi o relacionamento? Bom, eu só tenho uma irmã. A Osair é ciumenta quando veio os irmãos, ou você ajudou a cuidar? Como é que foi essa história? Eu ajudava a cuidar, minha mãe, eu me lembro que eu ajudava muito a cuidar, mas a diferença nossa
ela é pequena. Da minha irmã do meio, que é a Lucimara, tem apenas 2 anos. E depois para o outro, mais 2, 3 anos apenas. Então a nossa diferença é muito pouco. Mas eu me lembro do meu irmão, por a nossa diferença ser pequena, que a coberta cor-de-rosa que me embrulhou ele. Então eu lembro dele com a coberta cor-de-rosa no... É claro que não era só a coberta cor-de-rosa que ele tinha, né? O enxoval dele também foi preparado. Mas eu me lembro que a distância de um para com o outro foi pouco. Eu me lembro dele com a coberta cor-de-rosa no meu colo de manhã cedo, assim, quando levantava, eu me lembro. Então, o Zair tem as suas raízes enfincadas na terra, vamos dizer assim. Veio do campo, né? De uma família, pelo que eu percebo, uma família humilde, né, Zair? Sim, sim. Filha de Nunca nos faltou nada, sabe? É uma família assim que sempre teve o necessário para sobreviver. Sempre mesmo teve o necessário. A fazenda do vovô não era uma fazenda tão pequena, e ali as pessoas sobreviviam com aquele que queria trabalhar, que trabalhou, sempre teve o necessário para a gente estudar, para as coisas do dia a dia. Nunca faltou, não. Mas era simples, tudo muito simples. E eu só fui para a escola com 8 anos. Só com 8 anos que eu pude ir para a escola, apesar de saber ler, desenhar. Você sabe que eu não gosto muito de desenho, não gosto muito de... Por quê? Porque eu, antes de ir para a escola, eu fiz um mapa do Brasil, copiando, e minha mãe foi mostrar para um professor, que até foi meu professor, muitos anos depois, e ele achou que era mentira que eu tinha desenhado aquele mapa, né? E ficou por isso mesmo. Ele falou que era mentira e ficou por isso mesmo. Então, quando eu tenho que fazer algum curso que tem que desenhar mapa, quando eu fiz a escola teológica, tinha que fazer o mapa daqueles lugares onde Jesus passou, onde aconteceu a história da igreja no início, eu tive muita dificuldade, porque eu fiquei com isso na minha cabeça. O professor falou que aquilo não era verdade, que eu tinha desenhado aquele mapa, porque ele era muito bem feito. Então eu fiquei com isso. Você imagina o poder da palavra, né, Zair? Exatamente. Às vezes a gente, conversando com uma criança, ou sei lá, com quem for, né? A gente não mede. Se você não medir palavras, pode ser significativo pro resto da vida daquela pessoa, né? E foi. Para você foi, né? Foi, porque ele falou que era mentira, que não era verdade. E você, uma criança, talvez pegou aquilo como um trauma, alguma coisa nesse sentido. Pegou como um ponto, não adianta eu fazer. Exatamente. E vão dizer que é mentira, exatamente. Então eu não faço mais, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Você acha que a tua infância foi assim, tipo... Você foi feliz, você foi feliz? Você acha que faltou alguma coisa? Para a gente ter uma ideia, porque isso já era há 30 e tantos anos atrás, aqui no Mato Grosso do Sul, na região da Grande Dourados, né? Era possível ter o suficiente, pelo que você me conta, aí. Mas você, esquecendo a parte material, eu sei que é difícil, porque você tem toda a tua família ainda junto de você, mas você se sentia uma criança feliz? Você acha que você foi feliz? Bastante, sabe por quê? Porque eu devo ser a terceira neta do meu avô. Eu não posso dar essa informação com segurança. Mas eu sempre fui uma pessoa muito mimada, vamos dizer assim, né? Uma pessoa muito querida. O vovô sempre colocando colo, a vovó sempre colocando colo. Eu sempre rodeada de pessoas. Então eu sempre fui uma pessoa bastante amada, principalmente pro lado das pessoas mais de idade, sabe? Então eu sempre dei muita atenção para as pessoas, né? E para as pessoas de idade, ou para qualquer pessoa, poderia ser um mendigo, poderia... qualquer pessoa. Então eu sempre fui muito feliz por causa disso, porque eu sempre dei atenção e recebi muita atenção das pessoas. E você teve tempo de ser criança? Quase que não, porque se você vê, eu trabalhei quando criança, a gente brincava. O que eu mais fazia como criança era balançar, amarrar uma corda na árvore e balançar. Eu adorava demais balançar. Quanto mais o balanço ia mais longe, para mim era melhor. Era um desafio. E graças a Deus que a corda nunca arrebentou, porque senão não sei o que seria. Mas eu fui para a escola com 8 anos e depois eu fui ajudava meu avô. Ele também tinha um sítio dentro da quase própria cidade, tinha que ajudar ele a aguar a grama, a recolher as vacas. Mas eu nunca fui muito assim de brincar de boneca, muito pouco, muito pouco. Interessante que ontem fez 26 anos que meu avô faleceu. Ontem, dia 10 de novembro, eu lembrei disso, era ontem às 9 da noite. E eu me lembro que eu era uma pessoa tão ligada a ele, mas bem ligada mesmo. Tudo ele falava para mim, se ele emprestava dinheiro para alguém. Ele contava tudo para mim, ele era um grande amigo, né?
E ele, quando via, inclusive, um casal de namorado, ele falava assim para mim, será que eu vou ver você namorando um dia? Eu falava, não sei, vovô. Então, quando ele morreu, eu tinha 11 anos. Não deu tempo. Não deu tempo. E eu me lembro que ele brincou uma coisa muito, muito séria comigo, porque ele alugava uma casa do lado da casa dele. E lá morava uma família muito pobre demais naquela casa. E eu sempre ia naquela casa, né? Tinha meninas, acho que muitas meninas. E tinha uma menina que era deficiente física. E naquele dia ela estava com dor de cabeça. Aí a irmã mais velha falou para mim assim, eu vou dar Padrax para ela porque ela está com dor de cabeça. Eu falei, não, mas esse remédio não é para dor de cabeça, esse remédio é remédio para verme. Você tem que dar outro remédio, você tem que dar Novalgina, você tem que dar Anador, porque esse não é remédio para dor de cabeça. Aí então tá bom, aí deu. Aí eu voltei e falei, vovô, a menina, você já pensou, a menina ia dar um remédio para verme para quem tá dor de cabeça. Ele falou, Zé, você era enfermeira? Já falou para mim assim, né? Aí eu saí para ver se a menina tinha feito certinho, dado o remédio correto. Quando eu saí, que eu voltei para casa da menina, eu escutei um grito. Porque ele tinha falado, daqui a pouquinho eu vou chamar você, que você vai comprar carne, falou para mim assim, né? E ele me gritou depois de uns 20 minutos, e naquele momento ele faleceu, porque quando ele gritou bem forte meu nome, estourou uma veia na cabeça dele, derrame cerebral, e ele faleceu, e eu vi ele falecer. Eu fiquei ali alguns minutos, né? E aquilo criou-se também em mim, por um tempo, um trauma, porque aí eu achava que minha avó ia morrer rápido também, não sei porquê, e onde ela ia, eu ia atrás. Mas isso também me deu uma certa resistência, uma certa coragem, que me impulsiona a hoje estar num hospital. Eu entro na UTI com muita facilidade, com muita tranquilidade, para visitar as pessoas que estão assim, em momentos muito difíceis, né? Isso também me criou uma certa resistência. Então, eu não vou dizer para você que eu não tenho medo, não é isso. Mas me deu muita coragem, porque eu passei por isso muito cedo, com 11 anos. E isso ontem fez 26 anos que meu avô faleceu. Você tem alguma lembrança da igreja da tua infância, Zé? A minha lembrança da igreja, os momentos que eu vivi foram maravilhosos, porque os meus pais não gostavam que eu ia para a igreja, eu ia sem eles saberem, eu ia escondido para eles, fiz até retiro escondido deles, mas fui catequista muito pequena, muito jovem, liderei um grupo de jovem também, muito jovem, e batizei uma criança na igreja mesmo, com 13 anos, pela minha atuação na igreja na época. E batizou? Como é que foi isso? Batizei mesmo. O padre, a pessoa se interessou muito pela minha amizade, o casal, né? Ah, tá. Você foi madrinha. Madrinha mesmo, na igreja mesmo, de uma criança. Que você tinha feito o papel do padre. Hã? Não, batizei uma criança, né? O padre me autorizou a batizar uma criança, no caso. A ser a madrinha. Eu me expressei errado, ser madrinha. Ah, bom. Com 13 anos de idade, né? Eu falei, poxa vida, o Zé já está assumindo o lugar do padre, exatamente. já desde aquela época. Mas você sabe que todo batizado pode batizar, né? Depende da necessidade, né? Lógico. Não, mas eu batizei uma criança na igreja, o padre fez o batismo e ele me liberou para batizar uma criança, eu ser madrinha de uma criança. E eu tive uma história muito grande na época com aqueles freis, com aqueles seminaristas. Então, o meu chamado para a igreja ele não é de agora. Lógico, depois que eu casei, eu deixei um pouco de lado. Mas esse meu relacionamento com o clero, com as pessoas da igreja, já era muito presente. Eu gostava muito, eu achava que as pessoas que têm muito o que ensinar, eu deveria estar sempre perto deles. Bom, se a tua infância foi curta, né? Imagina a adolescência, né? Adolescência... Porque eu sei com quantos anos você casou. Não aconteceu quase que nada, né? Eu nunca fui... Eu acho que se eu fui em algumas festas, foram... Também não tinha tanta coisa, né, Zé? Não tinha. Em Anduí não tinha nada, ainda não tem quase nada, ainda hoje ele não cresce, acho que está muito perto de Campo Grande, né? Não se desenvolve. E na época era muito pior, né? Mas eu fui muito pouco em festa, não tinha diversão nenhuma. A diversão era a escola, sempre foi a escola mesmo, né? O melhor lugar que tinha era a escola. E a igreja quando tinha, né? A oportunidade de ir. E aí apareceu na tua vida uma pessoa que mudou. Não, mas o Stanislau, eu conheci ele, você quer dizer o Stanislau, né? Sim. Eu conheci o Stanislau logo que meu avô morreu, né? E o Stanislau, ele não é de Anhanduí, ele é de Bela Vista, do Paraguai. Meu Deus. Bem longe. E aí ele foi trabalhar lá, por causa da irmã dele, que é casada com uma pessoa que não é meu parente, mas é como se fosse. E aí ele ficou alguns meses lá e ele me conheceu, e depois de 3 anos ele voltou lá e a gente começou a namorar. Você teve sorte, porque ele é um homem de Deus, né?
Gilmar, você sabe de toda a história. É muito difícil alguém ter o nível de compreensão e de paciência que esse homem tem. Mas eu percebi isso antes do casamento, sabe? Eu percebi pelo jeito dele. Então, eu achava assim que alguém viajar quase 200 quilômetros todos os sábados para ir visitar a noiva, a namorada, a noiva, e depois mais 200 para voltar, e no outro sábado de novo, durante 1 ano e 4 meses, eu pensava, se a pessoa não gostar, ele não vai vir aqui todos os sábados, né? Então eu entrei para o casamento assim, com muita certeza, né? Principalmente da parte dele, porque você vai ir com alguém que você não conhece, né? Então você tem que ter certeza que essa pessoa, você tem que ter certeza que você ama, mas se você não tem certeza que a outra pessoa ama, como é que você vai entrar numa fria dessa? Porque ele pode ser uma grande fria. O matrimônio sem amor é uma grande fria, com certeza. Com certeza, e a gente sabe disso, né? A gente tem visto o sofrimento que é quando não se tem aí uma boa preparação para o casamento, né? Mas você, Osair, agora já entrando na Osair, uma mulher, uma pessoa adulta, né? Que começou uma vida, uma família. Qual foi o grande desafio na sua vida de casada, vamos dizer assim, logo no começo da tua vida de casada ou nos primeiros tempos de casado? Você, com certeza todo mundo tem um desafio que é maior, né? Qual foi o teu, Osair? Você passou por algum, ou tua vida foi sempre mar de rosas assim e tal? Porque quando eu falo do meu relacionamento com a Regina, né? Nós não tivemos problemas sérios, né? Então eu falo com toda tranquilidade, olha, minha vida com a Regina, maravilha, né? E você, maravilha? Bom, eu vejo assim que tinha tudo para ser. Você imagina a pessoa que casa com 16 anos de idade, né? Uma criança ainda, hein? Você imagina uma adolescente. Mãe, imagina para a mãe e o pai, né? Falar, ir para longe de casa. Naquele tempo, né? Tinha que pegar autorização, porque 16 anos é de menor, né? Teve. Na época, sim. Aliás, muitas pessoas teve que assinar o casamento no cartório, né? Mas eu me casei na igreja. Eu fiz curso de noiva aqui em Dourado, sabia? Na paróquia São José Operário. Eu me lembro até algumas pessoas que eu conheço hoje, na época já participava. Mas tinha tudo para ser um casamento muito feliz, porque eu penso que duas pessoas que se amam, tem muita coisa boa para viver. Mas o maior desafio que nós tivemos, de todos, não foi só esse, mas no primeiro dia do casamento, na noite do casamento, eu descobri, não é que eu descobri, o Stanislau, ele bebeu muito naquela noite, bebeu, eu pensei, acho que todo homem bebe, né? Deve ser normal isso. Ao mesmo tempo, eu achei que não era normal, porque se o noivo está ali com a noiva, casou, tem que ficar com a noiva, mas... Então, na minha cabeça, com 16 anos, não pude muito bem entender aquela situação naquela noite. Não pude entender. Se era correto o homem beber, porque todo homem bebe, mas na noite do casamento... Mesmo porque você tinha 16 anos... Exatamente, não tinha como entender. Não tinha uma estrutura psicológica para entender tanta coisa, não. Mas bebeu de verdade mesmo, o dia todo e uma parte da noite, de verdade. E o que significou isso depois? E eu pensei que ia parar por ali, né? Que era uma festa, né? Certo. Mas não. Aí continuou, e interessante que o Stanislau era viajante na época, viajava todos os dias, saía na segunda de manhã e voltava só no sábado. E isso foi se estendendo, e ao final de semana, ao invés de ele chegar e ficar em casa, ele queria ficar no boteco, claro, né? Quem gosta de beber vai beber no boteco. E aquilo foi indo e foi progredindo. Depois de 1 ano eu fiquei grávida da Aline e ele continuava. Só que eu fiz uma coisa. Eu omiti tudo dos meus pais. Eu nunca contei para os meus pais que o meu esposo bebia, porque eu pensava assim, se eu falar para eles, vai que meu pai vem dizer para mim assim, olha, eu vou levar você para casa. Porque meu pai é um homem muito decidido e se vê certas coisas, ele não aceita. Então eu pensava, vai que ele fala, eu vou te levar para casa. E foi passando. Mas um dia, graças a Deus, depois de muita luta, Deus me deu muita sabedoria para lidar com essa situação. Um dia ele abandonou isso e no Alcoólicos Anônimos isso já se fazem
20 anos já que ele não bebe mais. Então esse foi o desafio. E Foi o maior. Eu não diria o maior, porque depois veio outros problemas, né? Mas no começo do casamento, que tem tudo para viver muito bem, quer dizer, essa alegria, esse amor, essa partilha foi trocado pelo alcoolismo, foi inverter os valores. E hoje ele é uma bênção de Deus, um homem de Deus, né? Eu tenho visto, né, Osair, que na minha experiência, você sabe que nós trabalhamos já com dependentes e só consegue realmente o sucesso vencendo a dependência quando existe alguém junto ao lado que realmente tem uma personalidade forte e pulso firme, porque senão não larga da bebida, não larga das drogas, não larga de nada. Então eu acredito que, olha, eu diria que muito mais do que 50% está na mão da pessoa. Da esposa, exatamente. Eu sei que não quero aqui também julgar ninguém. Não, mas a gente não pode deixar de falar. Não podemos deixar de falar, porque se a esposa não fizer a parte dela com mão de ferro mesmo, outra pessoa não vai fazer. A outra pessoa não vai fazer. Mesmo assim, às vezes ela não vence, mas para vencer tem que fazer a parte dela. Mas, Gilmar, quando o Stanislau se colocou, admitiu que era impotente perante o álcool, foi numa reunião do Alcoólicos Anônimos na Santo André. Era uma reunião esporádica, que estava tendo aquele dia, apresentação dos trabalhos do Alcoólicos Anônimos. Só que depois das reuniões era só na São José. Terça e quinta, parece, não me lembro. E na época, quando ele parou de beber, era muito frio, em junho, frio, e a Aline era muito nenenzinha, eu me lembro que minha irmã ficava com ela, e eu ia de bicicleta com o Stanislau até São José. Você sabe onde que eu morava? Bem pertinho do mercado, perto da padaria Pão Francês ali, mais ou menos, perto da Santo André. Então é um pouco longe para você ir de bicicleta. Por que eu ia com ele? Eu não deixava falar, não, você vai. Quem precisa se recuperar é você. Então você se vira, você tem que ir. Não, eu dizia assim, não, eu vou com você, porque eu vou dar força para você. Quando eu vou com você, quando eu me saio de mim para dizer que eu vou com você, eu estou dizendo, eu estou com você nessa missão, você está entendendo? Porque eu quero ver o esposo recuperado, eu quero ver meu filho recuperado, eu estou com você. Eu vou enfrentar o frio, a neblina, como muitas vezes eu enfrentei, eu estou com você e eu quero te ajudar a se recuperar. Então ele ia. Então eu participava da reunião da família e ele da reunião do dependente do álcool, né? Então, eu acho, não tem como se a esposa não dá força ou a mãe, não sei. Eu não consigo ver alguém se recuperar sem o amor, sem a força do outro. Eu não consigo ver isso. Achar que ele é o dono da vida dele, que ele se vire e que se... Não. Eu acho que tem que ter o empenho dos dois. A pessoa tem que querer, mas tem que ter alguém do lado sempre. Não, eu estou com você, eu te ajudo e vamos vencer. E com Deus, sem dúvida nenhuma. Na época a gente não tinha a dimensão de qual era a força de Deus mesmo, mas um pouco a gente tinha. Hoje a gente tem noção do que é Deus, né? Mas na época a gente não tinha. Então, Zé, nós vamos agora para o intervalo comercial e depois nós vamos falar justamente disso. Quando é que você teve a noção do que significa Deus na sua vida? Vamos lá? Então tá bom. Estamos voltando com o programa Face de Cristo, nesta terça-feira, 11 de novembro do ano de 2003. Já estamos chegando no final do ano. Pois é, daqui a pouco vem o Natal, que maravilha, né? E hoje estamos entrevistando aqui a nossa amiga Osair, que é a diretora artística de produção da Fundação Terceiro Milênio. Osair, falamos bastante da sua vida até agora, da tua infância, adolescência, que você quase não teve. Falamos aí do teu casamento. Hoje eu vivo a adolescência junto com os meus filhos, né? Procuro ser um pouco parecido, o pensamento, a juventude junto com eles. A gente percebe que você é um pouco moleque também, moleca, né? E falamos um pouco do teu casamento. E eu quero agora entrar realmente na tua vida, na tua missão, mas a partir da porta de entrada, né? Porta de entrada? Sim. Como é que você conheceu Deus na sua vida? Meu Deus do céu. Bom, eu sou casada há 22 anos e tenho 3 filhos. A Aline, com 20, fez sexta-feira, graças a Deus. O Baltazar com 17 para 18 e a Cinti com 12. São pessoas assim... É um presente de Deus que Deus deu para mim. Eu costumo falar para o Padre Flávio, na minha confissão, no meu dia a dia, que eu não entendo o que Deus fez comigo, porque... Como que podem ser 3 pessoas tão boas comigo, né?
Mas eu penso que o exemplo deve vir do pai, não é? Será que também não é? Com certeza, do pai. Se o pai xingasse eu, se o pai brigasse, será que eles também não estariam xingando e brigando com a mãe ou vice-versa? Eu acho que os filhos são um retrato também dos pais, né? Do pai e da mãe. Apesar de que nem sempre eles conseguem fazer com que seja o verdadeiro retrato. Às vezes eles têm também, os filhos são também eles, então, lógico, tem a personalidade deles. Porque a gente mostra o caminho, a gente compartilha ideias, a gente acompanha, mas tem uma parte que vem deles e eles têm o caminho para escolher e às vezes, infelizmente, por mais que a gente se esforce, não escolhe o caminho certo, né? Então nem sempre toda a culpa é dos pais. Não é. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que eu tenho muito que agradecer todos os dias por eles serem assim. Nem sempre toda a culpa, desculpa te interromper, e nem todo o mérito, porque senão a gente vai tirar o mérito deles, né? Não, então, não é. Eu pode nunca louvar coloquei. Deus, porque os teus filhos têm mérito por ser quem eles são. Exato. Eu costumo dizer que o mérito é do próprio Deus, né, Gilmar? Nem é nosso de pais, né? Então, mas vamos lá. Esses 3 filhos... Não me enrola, vamos lá, né? Vai pra tua vida. Mas, você sabe que no dia... Eu falei a proposta que eu fiz para você semana passada foi que sexta-feira a gente fizesse esse bate-papo. E eu falei que eu tinha um motivo para isso. E aí você falou, que motivo que é? Eu falei que hoje eu tô de aniversário. Aniversário, né? Mas aniversário de quê? Esse meu aniversário é em março, aniversário de casamento é em março também. Olha, Gilmar, dia 7 de novembro é um dia, para mim, foi um dia muito lindo. Há 20 anos atrás foi quando Deus me deu a Aline, né? Nossa, uma lindeza de criança. Mas depois de 8 anos, você sabia que foi o dia mais terrível da minha vida? Por que, Osório? O que aconteceu na tua vida 7 de novembro, há quantos anos atrás? 20? Há 8 anos, há 12 anos atrás. A Aline estava fazendo 8 anos naquele dia, agora ela fez 20, então fazem 12 anos. Então, ela fazia 8 naquele dia. É o dia mais difícil. E o que aconteceu nesse dia, Osório? Bom, esse dia primeiro teve uma história para trás, que quase 2 anos antes, eu adquiri uma insônia muito grande, eu fiquei 90 dias sem dormir, né? Sem desligar a cabeça. Como? 90 dias? 90 dias, com nenhum tipo de medicamento, nenhum psiquiatra de Dourados conseguiu. Mas é possível isso, 90 dias? É possível, eu vou dizer para você qual é a sensação. Mas você não dormia mesmo ou cochilava um pouquinho, dormia muito pouco? Não. A cabeça realmente, nesses 90 dias, ela não se desligou nem um dia, nem um minuto. Bom, ela não desligou. A pessoa fica louca. Ficou. Foi o que aconteceu, né? Então, nenhum psiquiatra conseguiu fazer com que eu dormisse nesses 90 dias. Depois, a coisa foi se amenizando assim. Como? Dormi uns 10%, até que a coisa foi piorando. Então, depois, nesse dia, aqui em Dourados, a gente procurou todos os psiquiatras, andamos em todos os caminhos que você possa imaginar, fora da Igreja Católica. Todos. Eu acho que a gente visitou, não tenho certeza, está marcado, inclusive, 18 lugares diferentes. Nossa. Tantos caminhos. Buscando cura. Buscando cura. Caminhos e caminhos e caminhos. E foi se passando, né? O tempo passou e eu fiquei internada ali no hospital evangélico. Uma semana, eu me lembro que a minha mãe disse que estava comigo, eu não sei, mas eu queria pular lá de cima daquela janela, daquele 2º andar, onde eu tanto visito hoje as pessoas, né? Eu chego lá, muito difícil eu não lembrar disso, porque minha mãe disse que porque eu queria pular de lá, né? Mas não deixaram, eles me amarraram e eu não pulei. E fiquei lá amarrada muitos dias, ninguém dormia, ninguém sabia o que fazer comigo e se revezava, o Stanislau já estava com dor no estômago, porque já não sabia mais o que fazer, e um ia lá, ficava um pouco, outro ficava um pouco, e eu dando trabalho, e as pessoas não sabiam o que fazer comigo. Nem os médicos, nem as enfermeiras, nem a família sabiam o que fazer comigo. Então você estava assim, transtornada. E Exato. Você tinha uma consciência de que estava acontecendo com você, Osório? Não. Você não tinha nem ideia? Não, eu achava que eu estava certa, quem estava errado eram os outros. Eu sempre assim o doente, né? O doente é assim, então eu achava que eu estava certa e eles estavam errados. Então, nesse período, eu fui fazendo muita bobagem, fui agredindo pessoas com palavras. Muitas vezes pensei também
em pegar a faca, qualquer coisa. Mas então muitas coisas erradas foram feitas, muitas coisas erradas eu pensei em fazer, outras, principalmente quando se fala em agressão física, realmente as pessoas tinham muito medo de mim. Stanislau tinha medo, as crianças pareciam um bichinho acuado, os pais, os irmãos, todo mundo tinha medo de mim. A única pessoa que não tinha medo de mim, e eu também respeitava, parece-me, é o Antolin. Só depois disso eu não tinha medo de ninguém, não respeitava ninguém. Então isso se arrastou por 2 anos. 2 anos. Fora aqui, sem um tratamento. Não, eu estava me tratando. Certo. Até que eu cheguei no Antônio Périx, aí eu já tinha ganhado Antônio a Cíntia. Périx é um doutor Antônio Périx, doutor Antônio né? Périx. Eu falo Antônio Périx porque a gente ficou tão amigo que eu esqueço de falar doutor. Mas nesse tempo eu engravidei e ganhei a Cíntia. E a Cíntia, ela foi gerada com esse transtorno todinho, sabe? Alguns medicamentos controlados. E aí, depois que eu ganhei a Cíntia, e o médico falou que eu tinha que operar, que eu tinha que fazer laqueadura, que eu não podia mais ter filho. Mas naquele dia que eu ganhei a Cíntia, eu não podia fazer laqueadura porque eu não ficava quieta de jeito nenhum. Mas aí eu fui no Antônio Périx logo depois que eu ganhei a Cíntia. Com 15 dias ele falou: ela não pode mais dar mamar e tem que tirar e já vai tomar esse monte de medicamento aqui. Aí eu comecei a tomar e a Cíntia chorava muito porque não podia mamar e a vovó cuidando. E depois, quando a Cíntia estava com 32 dias, que foi justo nesse dia 7 de novembro, que fez 12 anos agora, sexta-feira, foi um dia muito doloroso, porque é o aniversário da Aline. Eu não sabia que estava tudo preparado e me disseram que eu ia para uma clínica. Bom, clínica para mim, coisa normal, né? Clínica. Beleza. Aí me levaram para Maringá e quando eu cheguei lá... Para onde te levaram, Zé? Em Maringá. Aí o médico me consultou, me fez algumas perguntas e ele disse para a pessoa que estava comigo, tinha várias pessoas comigo, menos o meu marido que não teve coragem de ir lá, porque ele sabia para onde iria, estava me levando, né? Mandando, quer dizer, me levando. E ele disse para a pessoa que estava comigo, ela tem que ficar. Tem que ficar. Aí eu falei, chamou a enfermeira, falei, eu posso me despedir das pessoas que estão lá fora? Ele falou, não. Porque acho que ele percebeu que eu já ia perceber onde é que eu estava, porque eu estava no sanatório, então eu não ia querer voltar. Então ele falou que eu não poderia me despedir de ninguém. Estava a Natália, que é a irmã do meu marido, o Elvio Março, que é irmão do meu marido, e uma assistente social comigo e uma pessoa que estava de motorista. Então ele falou, não, você não pode mais voltar para trás. A enfermeira me pegou pela mão, abriu um cadeado. Quando ela abriu um cadeado, que eu entrei, que ela cadeou de novo, aí eu comecei a perceber, mas aonde que eu estou? Num corredor, né? Isso era umas 7 da noite. Chegamos em outro cadeado. Abri o cadeado, passei, cadeou de novo. Falei, meu Deus do céu. Aí cheguei num postinho onde tem medicamento, injeção, aquela coisa toda. Aí a enfermeira falou pra mim assim, tira a roupa. Falei, eu tiro a roupa? É, tira a roupa. Aí tirei a roupa. Me deu outras roupas, mas para me vestir depois. Aí mandou tirar a aliança, tirar tudo que... Na época eu gostava de usar anel, hoje você vê que eu não uso nada, né? Tudo aquilo que eu gostava, hoje parece-me que eu não gosto nada daquilo. E tirou tudo. Fiquei preocupada, será que ela vai perder minha aliança? Mas tudo bem. Quis questionar ela, mas não adiantou. Aí ela me aplicou uns remédios. Aí eu falei assim, eu vou jantar? Ela falou, não, o horário da janta já passou. Você vai tomar banho. Aí entrei no banheiro para tomar banho. Aí estou tomando banho. De repente eu olhei na porta assim, estava cheio de mulheres. Muitas mulheres. Eu olhava para uma... Olhava para outra e eu percebi que aquelas mulheres não eram normal. Nenhuma delas era normal, né? E tinha uma moreninha que era normal. Ela falou, oi. Falei, oi. Eu posso te ajudar? Falei, pode. Ela falou assim, eu estou aqui, eu não estou fazendo tratamento psiquiátrico. Eu estou aqui para me recuperar do alcoolismo. Aí foi quando caiu a minha ficha, o que estava acontecendo. Onde é que eu estava, né? E ela me ajudou a vestir a roupa, enxugou. A enfermeira me chamou, aí me disse, você vai dormir aqui. Aí me colocou naquele quartinho, mas aí ela me trancou por fora, porque a porta era sem vidro, era só uma grade. E eu posei, trancada, presa. Por fora, presa, né? No começo eu chorei muito antes de dormir, chorei. Perguntar, na hora que caiu a ficha, você se revoltou com alguém? Muito, principalmente depois, né? Depois que eu acordei,
porque depois eu dormi em torno de 18 horas, porque eu chorava muito antes de dormir, aí quando o remédio fez, pela primeira vez o remédio fez efeito, pela primeira vez em 2 anos, que realmente eu apaguei. Mas o que eles me deram? Sossega-leão. Esse é o nome da injeção, né? E todo esse medicamento que depois eu fui tomar, Sossega-leão. Me deu uma no braço, de cada lado. Então, realmente, pela primeira vez em 2 anos, eu estava dormindo de verdade, eu apaguei. Quando eu fui acordar no outro dia, que eu perguntei, eu não vou almoçar? Ela falou, já está na hora da janta, né? Então, e aí que eu acordei, que eu fui entrar na fila do remédio primeiro, que eu vi que tinha umas 200 pessoas, umas 200 mulheres. Nossa, então era grande lá. Não, lá é um hospital psiquiátrico muito grande, né? O sanatório muito grande. Então, aquela mulherada, aquele brigueiro, aquela bagunça, uma brigando com a outra, e toma o remédio, não toma, não toma, outro puxa o cabelo, eu vi onde que eu estava, olha aí, eu entrei em pânico, aí eu sentei no lugar, chorei, era a hora da janta, eu entrei naquele lugar da janta. Você sabe qual foi a cena mais difícil que eu vi lá? Bom, eu vi um monte de cena, né? Mas na janta, o que eu vou falar é muito forte. Alguém que vomitou no prato e voltou a comer novamente. Nossa Senhora. Então eu tive que conviver durante 40 e poucos dias com todo esse tipo de pessoas, com todo tipo de problema, de realidade, de situações, cada uma mais absurda do que a outra. E eu ali, né? Eu estava mal. Mas tinha gente muito pior do que eu, né, que estava lá há anos já. Tem gente que está há 3 anos e não se recupera, porque a família não colabora, porque sai dali e não toma o medicamento. Então, eu pensei que eu ia ficar daquele jeito. Eu olhava para aquelas pessoas e falava, será que eu vou ficar desse jeito? E qual era a sua doença, Zé? Tinha nome? Tem. O nome da doença é psicose maníaca depressiva. Por que ela é psicose? Porque ela tem muitas facetas, vamos dizer assim. Nesse período desses 2 anos... Teve período que eu chorava muito. Teve período de eu ficar 1 mês sem falar nada, não queria falar nada. Isso antes de ir para o sanatório, né? Mas quem está em casa não vai acreditar nisso, né, Zé? Eu acho que não, né? Sem falar. Teve período que eu não tinha disposição nem para ir para o banheiro tomar banho. Foi nesse tempo que o Stanislaw tinha que colocar comida na boca, tinha que pentear o cabelo, tinha que tomar banho, tinha que vestir a roupa, porque eu não tinha condições de fazer isso, né? E teve outra faceta, que foi essa faceta de ficar muito agressivo, de querer bater, de querer matar, de querer enfrentar. Então, por isso o nome psicose maníaca depressiva, porque é um leque muito aberto, cheio de situações. E tem cura? A Alzir está curada hoje? Eu posso dizer para você que tem cura. Tem cura, sim, mas tem algumas condições. E consequências também? Bastante. Porque quando eu disse para você que eu fiquei no sanatório, que eu saí de lá... Depois de 42 dias, engraçado que eu entrei dia 7 de novembro, eu achei que eu ia passar o Natal lá, isso me desesperava muito. Mas só que dia 20 de dezembro, até o dia do aniversário de Dourados, o Stanislaw foi me buscar. Ele foi me visitar apenas uma vez lá, não podia visitar mais do que isso, porque não tinha dinheiro na época, e foi já para me buscar. Quando ele foi lá para me tirar de lá, eu estava tão dopada, mas tão dopada que eu não enxergava ele. Não enxergava as pessoas, não enxergava. Eu sabia que tinha uma pessoa comigo, um vulto ali, mas eu não enxergava de tão dopada que eu estava. E também, no sanatório, para quem... Igual eu, não sei, que todo mundo... Tem umas pessoas que têm uma certa restrição na comida. Eu não conseguia comer, né? Porque lá o alimento é à base de soja, o leite é de soja. Então, eu posso dizer para você que eu passei muita fome dentro do sanatório. Não porque não tinha o que comer, não é isso. Mas... eu passei muita fome, então quando eu saí de lá, eu estava assim, com muita vontade de comer outras coisas. Você já imaginou 42 dias você nessa situação? Só que no período que eu estava lá, foi uma pessoa muito católica. Aí que começa toda a história. Muito católica me visitar, ela e o esposo, que é um casal aposentado. Tanto é que o Stanislaw foi com 13 dias que eu estava lá, e ela já foi no outro final de semana. Aí quando me chamaram, porque lá é assim, igual ao quartel, você está lá e te chama, e aí você vem na porta. Aí falou que tinha uma pessoa me visitar, eu falei, mas não deve ser o Stanislaw, porque ele falou que não ia vir aqui, porque não tem dinheiro. Então, que eu cheguei, tinha um casal, falou, você quer o Osair? Eu falei, sim. Ela falou, sim, eu sou Dona Elzira, e ele é o seu Jair. E antes disso, o Stanislaw ia para a igreja já, mas eu não queria ir. E quando eu vi o Stanislaw com a Bíblia, eu chamava ele de padre, e que você é um padre safado, dizia para ele, você é um beata, porque ele ia para a igreja. E ele dizia para mim, um dia você vai para a igreja. Eu falei assim,
Coitado de você, né? Coitado de você. Então ele saía com aquele grupo da paróquia São João Batista, que eram as mulheres mesmo rezar. Depois que você voltou? Não. Não, antes. Antes. Ah, tá. E algumas vezes ele conseguiu me levar na paróquia. Sabe quem era o pregador oficial daquela época? Luiz Torres. O Luizinho. É o Luizinho e o Mauro, né? É. Eram os pregadores oficiais, vamos dizer assim, os que estavam ali começando. E eu escutar o Luiz Torres, umas 2 vezes que eu escutei, eu vou falar para você. Para mim era terrível. Eu olhava como é que essa pessoa tem a coragem de falar você. Por que ele não diz assim, eu? Por que ele fala você? Então eu detestava a voz do Luiz Torres, não queria ver o Luiz Torres na minha frente algumas vezes que eu vi. Bom, essa pessoa que foi me visitar lá no hospital disse, eu sou Elzira, e eu estou aqui porque eu tenho um amigo em Dourados que trabalha no Banco do Brasil, Luiz Torres, ele pediu que eu viesse te visitar. Foi justo ele que você não gostava. Você sabe que bem ali, Jesus me deu o primeiro golpe. Foi bem ali o primeiro golpe, foi que Jesus me puxou meu tapete, vamos dizer assim, porque aquilo que eu tinha visto, que eu não gostava, estava me socorrendo muito longe daqui. Aí ela me levou um terço, colocou no pescoço e continuou a conversa e me visitou várias vezes. E hoje são pessoas que eu posso considerar como pais que estão lá em Maringá. E depois, em seguida, depois de 4 meses, eu tive meu encontro com Jesus na paróquia São João Batista. Que jeito? Que jeito? Eu que sou entrevistador. Que jeito? Que você perguntou para mim, né? Eu tive que fazer contar essa história. Esse rodeio, né? Como é que Elzair conheceu Deus, assim, de uma forma... Qual foi o golpe definitivo para te trazer para Ele, né? Porque hoje você é uma serva do Senhor e eu posso testemunhar isso e muita gente que está ouvindo também, né? Como é que foi o comecinho, além desse caso aí que você contou? Bom, aí eu fui sendo dobrada, lógico, ali como eu já levei o primeiro golpe, aí eu já até queria ir na missa. Então, num dia eu estava numa missa com o Stanislau, Aí o padre Manuel, finado, né, falou assim, que ia ter o primeiro encontro de casais na paróquia São João Batista. Primeirinho. E que todos estavam convidados e que fizesse a sua inscrição. Aí nós fizemos a nossa inscrição. E aí fizemos o encontro, foi em abril. Foi 4 meses depois. Fizemos o encontro. E deveria ter uns quase 40 casais na época. Eu lembro, uma grande parte ainda caminha na paróquia São João Batista. Certo. E você era uma das pessoas que estavam na época com a Regina, a Odete e o Darcy, a Marinês e o senhor Hemogênio, a Inês e o Honório. Bom, tem mais gente, muito mais, mas que estavam passando um encontro para nós, né? Era vocês. Então foi ali que, apesar de eu estar totalmente dopada, eu consegui entender, vocês conseguiram colocar para mim que Deus me amava, você tá entendendo? Deus me amava muito, muito, só que eu não sabia que Deus me amava, apesar da minha falha, apesar da minha fraqueza, das minhas dificuldades, das minhas intolerâncias, da minha autossuficiência, da minha ignorância, que Deus me amava, né? De tudo aquilo que eu tinha feito nesse período. É claro que alguém está com um problema mental, ele não responde por ele, mas eu não sabia disso. Eu achava que a gente respondia pela gente sim, então, que Deus me amava e que Ele me perdoava, mas que eu também tinha que perdoar. E quando eu cheguei ali na igreja, tinha uma coisa que estava acontecendo comigo. Por eu ter sofrido muito no sanatório e ter ficado lá, apesar de ter melhorado, eu achava que o Stanislau tinha colocado eu lá para que se vê livre de mim. Então, isso me magoou muito, sabe? Então, ali eu tive que perdoar ele. Bem ali mesmo, naquele momento, eu tive que perdoar, porque eu achava que ele me colocou lá porque ele queria se ver livre de mim. Então, só que ele não falou isso para mim. Aí eu queria dizer para ele que eu não queria mais ele, porque ele tinha feito aquilo comigo. Mas como que eu vou dizer isso para alguém que cuida de mim, que zela e que fez tanto, e agora eu vou dizer isso para ele? Como que eu vou dizer? E ficava comigo isso, né? Aí depois fiz um encontro e eu vi que não era bem assim do jeito que eu achava, que não era mesmo. E ali eu consegui perdoar e começar uma nova vida para frente. E aí dentro da igreja, trabalhos. É interessante, Gilmar, porque o Padre Manuel e você foram pessoas muito corajosas. Falo você porque vocês dois eram os responsáveis por mim e pelo Stanislau. Mas eu, por ter que eu fui melhorando, por ter essa comunicação, por ter essa facilidade de me relacionar com as pessoas,
Vocês foram muito generosos comigo, vocês não ficaram com o pé atrás. Eu acredito que vocês não ficaram com o pé atrás, porque o Padre Manuel foi depositando algumas coisas, algumas responsabilidades na minha mão, e você também. Eu me lembro que no segundo encontro de casais você colocou eu mesma e o Stanislaw para falar sobre o amor de Deus. Eu não sei porque você fez aquilo. Não foi eu, né? Com certeza Deus pediu. Exatamente. Deus sabia, justamente, né? Deus me usou, né, Zé? Porque realmente a gente é E eu ainda usado, continuava dopada, porque eu ainda continuava tomando medicamento, e era muito. Encontros de casais foi um trabalho. Exatamente. Mas só que no próximo encontro de casais, você falou, Zé, você vai pregar sobre o amor de Deus. Então, aí você já descobriu que eu e o Stanislaw tínhamos um problema de alcoolismo no casamento. E você vai falar sobre o alcoolismo. Foi muito interessante. 2 vezes no mesmo encontro, né? Mas só que tinha uma outra coisa que você vai fazer. Você vai coordenar a cozinha também. 3 coisas ao mesmo tempo. Tudo isso. Eu perguntei pra você, mas por que você tá fazendo isso comigo? Você falou assim, para que você seja perdoado dos seus pecados. Talvez a frase que você não usou, talvez não seja essa, mas você brincou comigo assim, e eu achei engraçado e achei bom. É, muito bom. Depois curso de noivos. Tá. E o Padre Manuel chamou eu e o Stanislaw e falou que era pra gente fazer um curso. Fazer um curso para cuidar do curso de noivo. Eu cheguei na paróquia, tinha 2 homens cuidando do curso de noivo. Graças a Deus que tinha 2 homens só. Era só 2 homens cuidando do curso de noivo. E aí eu disse que não podia ficar daquele jeito. Que tinha que melhorar. Claro que não foi fácil fazer isso, depois de tantos anos, né? Realmente você fez dentro do curso de noivos uma revolução lá dentro, né, Zé? E isso permanece até hoje, o trabalho. Olha, na época que começou por você. Sim. As pessoas esquecem, mas a gente não esquece. Não, nós estávamos lá, né? Então o que eu fiz, Gilmar? De 2 homens, aí eu fui criando uma equipe de quando pregação. Eu digo o Zair, né? Lógico, o Stanislaw. Sim. Você está junto com você, a metade dela. Sim, a metade. Uma equipe de pregação, uma equipe de cozinha, uma equipe de música. Eu acredito que ficou, depois de 6 anos, eu trabalhei 6 anos no curso de noivo com vocês, ficou uma equipe de mais de 20 casais trabalhando na época. Então, de 2 homens passou para 20 casais. E depois também, tantas outras coisas que foi feito na paróquia, né? De 2 para 20 casais, 40 pessoas. Exatamente. Que maravilha. Tinha a equipe de ornamentação, a música, a cozinha. Nossa, se eu for citar o nome aqui, eu sei o nome de todo mundo, mas não dá para fazer isso. Depois também Amor Exigente, começamos juntos, fundamos. O Amor Exigente você também é um pouco doido, né? Você estava lá com a Regina em Campinas? Estudando um pouco sobre o Amor Exigente, falou para mim, pode marcar uma reunião, o Zé, do Amor Exigente. O que eu fiz? Saí naquelas casas com o Stanislaw, onde eu sabia que o problema era crônico. Aí eu falei que ia ter uma reunião que eles tinham que ajudar. E aí eles começaram a ir. Porque eles tinham que ajudar aquele Amor Exigente, esse grupo que ia começar. Eu não disse que eles precisavam disso, eu disse que eles tinham que ajudar. E eles caíram com tranquilidade, e muitos estão até hoje e se recuperaram mesmo no Amor Exigente. Eu fiquei 2 anos e meio. Zé, eu vou fazer daqui a pouco um jogo rápido com você, mas antes, Fundação Terceiro Milênio, o que significou na tua vida? Como é que começou este trabalho? Eu sei que você... Eu sei, né? Lógico, porque foi eu que te convidei, né? Para vir até aqui pela primeira vez, mas como é que foi isso para você falar no rádio, ser locutora, e o que significa até hoje esse trabalho na tua vida? Bom, a fundação foi assim, eu sabia que a fundação tinha nascido, inclusive eu assinei as primeiras atas, né? Sabia de tudo que estava acontecendo, mas não passava pela minha cabeça que eu ia trabalhar na Fundação Terceiro Milênio. Por que não passava na minha cabeça? Justo pelo problema que eu estava vivendo ainda. Eu ainda continuava dopada, continuava com medicamento, as coisas eram limitadas para mim, né? Muito limitadas, eu achava que era, né? E daí o que aconteceu? Eu acompanhei desde o primeiro dia, quando o Padre Flávio abençoou, você não estava aqui, 2 pessoas muito importantes não pôde participar desse momento. Você não estava em Dourados e o Padre Manuel estava muito doente. Ele não pôde. E estava friozinho, abril, né? Ele não pôde ir até os estúdios da Rádio Clube. Certo. Foi o Padre Flávio, a Regina, o Alcemiro, não me lembro quem mais abençoou a rádio, abriu a programação, abençoou os estúdios
E também os transmissores da rádio, né? Então eu vi o Alcemir entrando no ar, a Regina com muita dificuldade, com medo, que ela chorou, porque eu liguei para ela e disse aqui, olha só o que eu disse para a Regina. Na época ela tinha um Vectra branco, né? Regina, o seu marido não está em Dourados, e você faz favor, vocês moravam lá no Campo Dourado, né? Pega esse teu carrinho branco e vai para aquela rádio, menino, você tem que representar o seu marido. E não sei porquê. Ela foi, é verdade? Você acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza que você tem que fazer isso, porque o seu marido não está aí. E ela foi, chegou lá e enfiaram ela no microfone. Primeiro dia, né? Coitadinha. E ela chorou, né? Da minha Nina. E eu acompanhando tudo isso. E aí o Alcemir entrou no ar e eu fiquei encantada com aquilo. Mas na época eu era professora de corte e costura e fui acompanhando. Teve um curso na paróquia de comunicação, eu não participei. Mas um dia uma pessoa que fazia o programa Expressão do Amor, que é o Peteli, me chamou, falou, olha, Zé, minhas férias estão terminando e eu gostaria que você fosse comigo. Mas como de sempre, eu fui muito pela obediência, eu fui lá na tua firma pela primeira vez na Via Campos perguntar se eu podia participar do programa com ele. E você disse, não pode. Eu falei, não pode. Deve. E eu levei um susto a princípio. E aí eu fui, participei do programa e no outro dia você disse para mim, olha, Zé, eu acho que o programa deve ter melhorado uns 80%. Eu falei, minha nossa, 80%? Você falou, então você fica. E eu fiquei. Inclusive, se eu ouvir, eu tenho tudo gravado, essas coisas. Eu gosto muito do programa feito em dois, né? Exatamente. Esse jogo, esse bate-bola. Exatamente, porque um complementa o outro. Exatamente. Se um erra, o outro corrige. E é legal essa transparência. E o que aconteceu, Gilmar? E eu fui caminhando. Engraçado que no segundo mês que eu estava lá, eu fiz um desafio para você. E para o Mauro, na época, era o responsável também. Eu quero entrevistar o Dom Alberto. Você falou assim, nossa, meu Deus, o bispo? É, o bispo. Mas como que você vai fazer isso? Como? Vamos pedir para ele, ver se ele vem até a rádio, né? Então, o primeiro desafio que eu quis encarar foi o Dom Alberto. E foi, assim, uma bênção de Deus, porque através da irmã Marta, ele disse sim, marcou horário, veio até a Rádio Cubi, nós fizemos uma entrevista que eu tenho gravado. É uma grande riqueza para a Fundação Terceiro Milênio, a primeira entrevista do Dom Alberto. E aí eu fui me apaixonando, fui cuidando da fundação lá de casa. E aí um dia você me chamou eu e o Stanislau, e disse para mim que poderia pagar meio salário para mim. Eu falei, não, você não vai pagar meio salário para mim, eu não quero falar sobre dinheiro agora. Primeiro eu tenho que mostrar o meu trabalho, depois você pensa no dinheiro. Porque se a gente for pensar no dinheiro primeiro, eu falei, não está certo. Vai que você promete uma coisa para mim e eu não cumpro com aquilo que eu tenho, que você prometeu, aí você vai ter que voltar para trás. Alzer, não vai dar para pagar meio salário para você. Ou então você promete meio salário, eu vou lá e te surpreendo. O que vai acontecer? Então vamos fazer o trabalho. Primeiro eu vou trabalhar um mês, depois você pensa nisso. E o que aconteceu? Né? E ficou. Alzer, um jogo rápido para a gente terminar a entrevista. E é lógico, teremos a oportunidade de falar mais vezes. Em 4 anos e meio foi a primeira que eu estou fazendo. Tem mais, quem Tem sabe, anos mais pela frente ainda, se Deus mais quiser. anos. Vamos ver se a gente encurta. Mas rápido, respostas bem rápidas assim. Alguém que marcou sua vida de um modo geral. Do lado positivo, é lógico, né? Vamos colocar sempre o lado positivo, né? Mas alguém que marcou a sua vida, a vida da Osair, na missão, na igreja, alguém que você ama e que marcou a sua vida. Bom, primeiro... Não pode explicar muito. Não precisa ser só uma, né? Não, eu queria que você... Bom, fica à vontade, fala de uma que... Tá, mas não tem como. Sempre tem uma a mais, né? Tem. A mais importante, tem. Não tem? Tá. O meu esposo, ele é o responsável por tudo isso que acontece, com certeza, porque se ele não me impulsionar, se ele não me apoiar, eu não faria nada disso. E primeiro que ele ter suportado tudo o que ele suportou, mas ele é o meu esposo. Agora, a pessoa que marcou mesmo, são duas, o Padre Manuel e você. Eu imaginava. Que é fora da família, né? Imaginava o Padre Manuel, sim. Não, mas é os dois, porque vocês não ficaram com o pé atrás. Então, uma coisa que eu quero fazer aqui agora, que o Padre Manuel, eu fiz isso através das minhas atitudes e também dizendo muito obrigado, Padre, pelo que você me ensinou, pela oportunidade que você me deu. Mas ele já está no céu, tenho certeza que ele intercede por mim. Mas e você também, muito obrigado, porque se você não tivesse tido a coragem que você teve de apostar em alguém que teve um problema mental e que você não acompanhou para trás, só de um certo tempo para frente, com certeza ficaria muito... Deus poderia ter usado outra pessoa, mas eu não sei quem seria, mas a pessoa que ele usou, no caso, foi você, sim.
Tá bom. Uma personalidade viva da igreja que você ama? Personalidade viva é o Papa João Paulo II e o Padre Flávio. Eu vou perguntar uma coisa difícil de saber aqui. Uma música que você gosta, Osair? Olha, eu conheço muitas músicas, mas a música que eu mais gosto da programação católica é Como Posso Não Seguir-te, porque ela resume muito a minha pessoa, tenho certeza. Você conhece Sanabria? O Sanabria está aqui conosco hoje, né? Como é que é ela, Osair? Conta um pedacinho só pra gente saber. Vamos ver. Não sei se eu sei decor, porque eu canto só no rádio quase. Nessa estrada eu bem sei, não me importa a solidão. Não sei mais quando consigo mais cantar, porque você me apertou. Bom, mas é como posso não seguir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Essa aí todo mundo sabe. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. É por isso que eu gosto dessa música. Ele é tudo que eu sou, ele é a força do amor. Os pobres, Osair. Os pobres. Quem são os pobres para você? Bom, pobre não é só ser pobre de alimento ou ser pobre de coisas materiais. Tem muita gente rica que, se ele não tiver Deus, ele não tem absolutamente nada. O padre para você? O padre. O padre é a principal pessoa da minha vida. A igreja. A igreja, por Jesus Cristo ser o cabeça, é a coisa que eu mais amo e dou a minha vida pela igreja. O que você mais gosta na sua missão? Tudo. Gosto tudo de trabalhar aqui, esse lugar aqui, a Rádio Clube, a Fundação Terceiro Milênio, é o melhor lugar para mim, com certeza. Define com poucas palavras justo essa tua missão de hoje, a Fundação Terceiro Milênio. Eu joguei uma batata quente para você agora, hein? Definir a fundação? Para você. Para mim? Para você, não para os outros, para Osair. Aqui na Diocese de Dourados, ela é a pérola preciosa da igreja. Muitos ainda não sabem disso. Talvez vão descobrir rápido, outros vão demorar a descobrir. Porque o que a fundação quer? Mostrar a igreja, fazer com que toda a igreja cresça, sendo qualquer movimento, qualquer pastoral. Todos somos igreja, então eu vejo nesse sentido. Osair, quem é ela hoje? A Osair é uma pessoa realizada, praticamente em todos os sentidos. Mas para se realizar, para você ser feliz mesmo com os problemas, eu procuro fazer tudo como se tudo dependesse de Deus e fazer tudo sem querer nada em troca. Uma serva. Osair, eu te agradeço muito pela oportunidade, de estar aqui no programa Face de Cristo. Muito bom a gente poder falar com você. Muito bom o nosso ouvinte conhecer você e talvez um lado que ele nunca pensava, que existisse. E eu acho assim, eu tenho certeza, eu creio que o teu testemunho de vida, ele mostra que não existe nada impossível para Deus. Muito bom. É muito bom, eu tenho certeza que você conseguiu passar isso através dessa entrevista. Que Deus te abençoe sempre, você, sua família, sua missão, que te dê muita coragem. Eu queria só que você desse suas considerações finais aí para que os nossos ouvintes... Sim, primeiramente, a razão da Fundação Terceiro Milênio existir, com esse lema Educar e Evangelizar, é levar a boa notícia a você, ouvinte. E é por isso que eu tenho essa força todos os dias de estar aqui com você. E eu louvo o Senhor pela minha vida, eu louvo o Senhor pela tua vida, eu louvo o Senhor pela igreja e pela vida de todos que fazem a programação católica acontecer. Eu louvo o Senhor, pode até não parecer, mas hoje temos muitas pessoas envolvidas na Fundação Terceiro Milênio e ela só é possível porque você, que está me ouvindo, está fazendo a sua parte. Porque se você não fazer a sua parte, alguma coisa vai ficar a desejar. Então eu louvo o Senhor por cada um que faz essa obra acontecer. Eu costumo abrir o programa, eu louvo o Senhor pelo Padre Flávio, pelo Gilmar Curione. Quando eu estou falando isso, porque eles são os responsáveis, mas é por você também que faz esta obra acontecer. E é o nosso bispo Dom Redovino que tem
aí colaborado muito conosco. Agradeço, Gilmar, a oportunidade. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade de ouro, porque um testemunho de vida para dizer que eu cheguei no fundo do poço e me recuperei. Você pode estar vivendo o que você estiver vivendo, com a tua força de vontade, e que Deus dá a chance para você, para mim, para nós recomeçarmos. Tudo é possível àquele que crê. Muito obrigada. Grande abraço, boa noite, fiquem com Deus. Esse amor que a gente tem, que nos faz gostar de alguém, no desejo de viver e ser feliz, despertou no coração, já bem antes de nascer. É uma luz que nunca mais vou esquecer. Se eu quisesse não ouvir e até mesmo me esconder, ela vai me procurar lá onde estou. Tenho medo de sentir, eu conheço o seu calor. É uma força que não dá pra resistir. Como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor.